repararam na foto? Deixa eu pegar a foto de novo aqui, que eu apaguei. O Lula está com o Stedley ali como papagaio de pirata, circulado em vermelho, e duas cabeças ao lado, quem é? Ela, Tabata Amaral, aquela que quer defender a centro-esquerda, aquela que é fofa, que é moderada, que seduz até a elite moderada, né? Eu sou pela educação de todos, eu condeno ditaduras, eu acho que o PT se equivocou na corrupção, espero que não aconteça de novo. Tabata, aqui é o Lula, quer ir pra China comigo? Eu não sei se tem Photoshop ou não nessa imagem, tô achando que os lábios estão parecendo um pouco grandes. Não sei se foi Botox ou se foi Photoshop. Mas, não vou apoiar o Lula em tudo, sou combativa. Gente, eu vou pra China. Eu vou pra China com Stedley, porque eu sou moderada. Eu olho só a pauta da educação, eu quero ser prefeita de São Paulo sem nenhuma experiência como gestora, mas o Jorge Paulo Lemann cacifou minha campanha. Eu estudei em Harvard, eu vim de baixo, blá, blá, blá. Tabata Amaral não passa de uma socialista. Mesmo quando as pessoas adotam fala mansa e fazem críticas pontuais a uma ou outra coisa da esquerda radical, não quer dizer que elas sejam de centro ou moderadas. Tabata Amaral engana muita gente boba por aí. A mim, nunca enganou. E por falar no Foro de São Paulo, nós estamos com esse racha interno da esquerda e a Tabata Amaral está do lado do Boulos, porque eles estão querendo criar o Foro de São Paulo Gourmet, que basicamente é a mesma esquerda radical, só que com roupagem fofa, woke, universitária. É a cara da Tabata Amaral. A Tabata Amaral é uma espécie de Alexandra Ocasio-Cortez. Um rosto mais ou menos bonitinho, uma falange e ocultando por trás toda uma agenda extremista, de gente que flerta com Boulos, com Stedley. Então, o Boulos está dizendo que não tem anistia para Bolsonaro e bolsonaristas, não. Lembrando que no passado negociaram anistia, talvez um erro dos militares, com a turma violenta, revolucionária, guerrilheira da esquerda radical. Aqueles tiveram anistia. O Boulos não quer anistia para a tia do Zap que estava em frente a quartel. Essa é a turma moderada, da pacificação. Essa é a turma da fala mansa da Tabata Amaral. Essa é a turma, por fim, fofa da esquerda. Acredita quem quiser. Ou quem for otário. Mas até o Globo já percebeu que a elite petista não gosta muito de pobre. Sabe? Lula promove retrocessos que pune os pobres. Atos sobre saneamento e privatização provam que ele prefere agradar a políticos e corporações das estatais. O tucano Carlos Sampaio mostrou que até o Globo está contra essas políticas do Lula, e eu mostro aqui sempre para lembrar que tem tucano sério. O Carlos Sampaio é um deles. Sempre foi antipetista desde o início, nunca fez esse joguinho isentão patético da turma tucana, por isso tem meu respeito. E o que é que está ferrando o pobre? Está vindo aí, né? Inflação tem como vilã a gasolina, que vai voltar a subir com novos impostos. O PT não resiste ao aumento de impostos e vive batendo cabeça. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que a estatal ia mudar a política comercial. Só que o anúncio pegou de surpresa o próprio governo Lula e o presidente desautorizou o ministro. Então, eles não sabem o que fazer. O que eles sabem, no fundo, é que vai vir aumento de imposto e aumento de preço. Porque essa é a tônica do PT. A inflação e a retórica imediatista contra os juros é o editorial da Gazeta do Povo de hoje.
que mostra o fenômeno inflacionário brasileiro, infelizmente, tem se mostrado mais resiliente do que a retórica petista faz parecer. O Lula acha que é só gritar contra o Campos Neto que está tudo certo. E ele não consegue entender, ou entende e é cínico, o que está produzindo um cenário de inflação e pressão nos juros no Brasil. Ele é parte do problema, não da solução, ao criticar a independência do Banco Central como ele faz e ao anunciar mais e mais e mais gastos com calabouço fiscal, sem nenhuma contenção de despesa, nenhuma reforma estrutural, nenhuma privatização. E de onde vai vir a grana, Lula? Taxa a turma aí, até porque eu quero comprar sofá de 70 mil reais e uma mesinha de 200 mil reais. Quem diz isso é a amiga do Dirceu, gente. Mônica Bergamo diz que a Janja quis comprar uma mesa de 200 mil. O ministro Rui Costa é que teria negado. Veja, para chegar num ponto em que Rui Costa demonstra algum bom senso, depois de aprovar sofá de 70 mil, é porque essa moça está descontrolada, está deslumbrada. Era casada com um presidiário, virou a primeira-dama de um país jogado às traças e dominado pelos bandidos, onde todo mundo perdeu o pudor, vale tudo, não tem mais nenhum corrupto preso, escancararam tudo. Ela tá que nem aquelas barraqueiras que casa com traficantes da favela, querendo ostentar relógio de ouro, bolsa cheguei de 10 mil dólares e por aí vai. Tá ensandecida. A mesinha de 200 mil para botar ali, não é ela que paga, somos nós. Esse é o governo dos pobres, feito pelos pobres e para os pobres. Acredita? A elite que fez o L não gosta dos pobres. Eis a conclusão e o tema da minha coluna na Gazeta do Povo hoje. Aliás, assinem o melhor jornal do Brasil, 100 anos de história, mais de 100 mil assinantes. O que você está fazendo que você ainda não assinou? Sério, as melhores colunas do Brasil, as reportagens mais sérias, assine a Gazeta do Povo, o link está aqui embaixo. E Felipe Neto vai bater agora de porta em porta, que nem testemunhas de Jeová, no caso, Jeová é um sapo barbudo corrupto de 9 dedos. Com licença, vocês poderiam pagar mais impostos na Shopee para que a Janja possa comprar mais móveis de luxo? Já imaginamos o imitador de focas nessa nobre missão, porque o papel dele não está fácil, gente. Ele está tendo que defender a Dilma, falando nos BRICS que o Sul é o Sul, mas o Sul também tem o Norte, e o Sul e o Norte juntos estão unidos contra o Norte. E ele está lá falando que a turma do antagonista não entende que existem países ocidentais que fazem parte do Sul e do Norte, blá blá blá. Ele está imitando foca. E claro, essa turma foi convocada, e alguns são muito bem pagos para isso, porque isso sim é milícia digital. Lembrem que eu falei no início que todo comunista acusa nos outros aquilo que ele faz, e o governo mobiliza influenciadores para explicar o tributo sobre as compras internacionais. Não é sobre o consumidor, é sobre a empresa. Olha, não é que... Eu pensei numa analogia tosca. Sextou. Posso ou não posso fazer essa analogia? Tantas tias do Zap, educadas, muito senhoras de estirpe, ao contrário da Janja. Momento Janja, então, vamos lá. É como virar e falar, não, é que na verdade eu não vou, tem camisinha, sabe? Então não vou encostar em você. É mais ou menos isso. É a empresa que vai pagar, não é você. E estamos nessa, né? Fernando Tachad está assim agora. Olhou mais de 2 segundos para ele olha e fala, tá olhando o quê? Quer ser taxado? Quer ser taxado aí? Hein? É o governo do Fernando Tachad e Lula Xi Jinping. E eles estão com tudo, porque eles têm sede de transformar o Brasil na China.
precisa de recursos, eles têm pressa. O Haddad, como toda elite snob da esquerda caviar, diz que nem conhece as empresas afetadas, porque ele conhece só a Amazon, onde ele compra livro todo dia. Nossa, que baita intelectual! Só teve que colar para se formar em economia e escreveu sua tese defendendo o regime socialista. Se leu os livros errados. O André Trigueiro, o ambientalista que normalizou um pouco a proposta indecente do Dalai Lama, diz que o povo está indignado com taxação de produto baratinho, mas ninguém quer saber como eles são feitos, por que são baratinhos, os direitos trabalhistas, o baixo custo de energia de carvão e blá blá blá. Olha, interessante a pauta do Trigueiro, porque ele, que é um ambientalista e adora a turma que vai lá em Davos falar do meio ambiente, a Greta Thunberg, que ele idolatra, o DiCaprio, ele pergunta como é que essa turma chega em Davos de jato particular. Ele condena essa turma. Ele condena a Globo por comprar equipamentos também chineses, baratinho. Ele explica qual a alternativa para mão de obra chinesa se a gente parar de comprar da China. Porque, afinal de contas, se eu tiver que pagar o mesmo valor que eu pagaria para a mão de obra americana, que é muito mais produtiva, o que eu vou comprar na China? Hein, Trigueiro? Não vou mais comprar da China. Então a China não vai ter mais o que vender. Então o salário na China é baixo, mas a produtividade é baixa. Quando você pega um chinês, tira do meio rural e bota em frente a uma máquina de tear, você gerou aumento de produtividade na China. Mas esse sujeito não tem competitividade alguma com um alemão. Capitalismo, na indústria tecnológica de hoje, exige conhecimento, máquinas modernas. A China mergulhou na globalização tardiamente, com Deng Xiaoping, por pragmatismo, mas é um país comunista. E esse é o legado comunista. Um povo rural, pobre, sem produtividade. Então o Trigueiro aponta para uma certa hipocrisia que ele mesmo pratica. E quando Trump falava Buy America, não fique dependendo da China, eles, na Globo News, diziam que o Trump era nacionalista xenófobo. Então o André Trigueiro está incoerente aqui, hipócrita. Agora, o mais incrível foi a Verinha, dizendo que o governo tem que fazer uma discussão honesta sobre o caso Shein e vai pagar mais mesmo pela blusinha. E o Pedro Doria também falando que taxação de sites asiáticos atinge periferia que votou no Lula, mas está certo. Então veja que os tucanopetistas, os blogueiros de esquerda do Globo, Vera Magalhães e Pedro Doria, os blogueiros de esquerda estão cobrando melhor comunicação do governo, mas estão aplaudindo a medida. E, no caso da Vera Magalhães, ela diz assim, vai ter que pagar mais pela blusinha sim, moça. Lembrem que ela, na pandemia, tirou foto com os pés para cima na banheira, tirou foto com os vinhos e umas taças bem bregas, mas aí é uma visão estética pessoal minha, subjetiva, falando quarentenens com os friozinhos, enquanto que o pobre, que compra blusinha em site asiático, precisava trabalhar na pandemia. Mas who cares? Quem liga? Não a Verinha Magalhães, que tem o empreguinho dela garantido até mesmo na TV Cultura, que eu espero que não por muito tempo, que o Tarcísio faça alguma coisa a respeito. Os impostos podem dobrar o valor das compras. Eis a realidade. E, como resumiu o Dr. Francisco Cardoso, que está saindo um ótimo economista também, ele diz, respondendo com clareza e transparência a questão que está incendiando o país. Com a mudança determinada pelo Lula, vai ficar mais caro comprar nesses sites? Resposta, sim. O resto é farofa e passada de pano da milícia digital.
blá blá blá, é só para a empresa, blá blá blá, mas tem que comprar mais pela blusinha mesmo, não, porque eu trabalho, não sei o quê, porque o carvão usado na China. É isso. É isso que interessa.